Apaixonado por tecnologia, o meu convidado de hoje criou uma linha de equipamentos para cinema e audiovisual de baixo custo e alto desempenho voltado para cineastas negros. Um projeto que ele chama de Afroengenharia. Eu vou conversar com o inventor, cineasta e estudante de engenharia da computação, Hugo Lima. Hugo, prazer te receber aqui. Prazer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer Agora meu. me diz uma coisa, quando surge esse seu interesse por inventar equipamentos, inventar coisas? Em 2015, no final de 2015, eu comecei a entrar, para o audiovisual. Foi quando eu comecei a filmar o primeiro documentário que eu fiz, o primeiro projeto audiovisual que eu fiz foi o documentário Negros Dizeres, que eu filmei junto com um coletivo negro Azaúl da Trindade, que é o coletivo do Cefet. Cefet é a escola técnica, Isso. lá que você fez seu ensino médio, é isso? Não, eu fiz meu ensino médio na FATEC, na Escola Estadual Visconde de Mauá. E lá dentro do Cefet funciona um mestrado também. Então, inclui com os alunos do mestrado e com os alunos do médio e da faculdade dentro do Cefet, a gente formou esse coletivo. E ali eu comecei a ver a dificuldade que eu tinha para poder filmar, Eu comecei a perceber que eu precisava de outros equipamentos para além da câmera. Então foi quando eu comecei a projetar os primeiros equipamentos para me ajudar nas filmagens. Agora, anterior a isso, imagino que você deva ter descoberto essa sua habilidade bem antes disso, ou não? Sim, sim. E como é que foi? Assim, eu sempre gostei de criar coisas, Quando eu era mais novo, eu já pedia um brinquedo na intenção de desmontar para saber o que tinha dentro. Isso com quantos anos? Isso aí com 6 anos, 5 anos, por aí, muito novo. E você queria o brinquedo para poder desconstruir o brinquedo. Exatamente, para saber o que tinha dentro. E eu pus na minha cabeça que queria ser cientista e queria ser engenheiro, mas não sabia do quê. Mas aí um tio meu me apresentou engenharia eletrônica, Foi quando eu entrei para a escola técnica, em 2004. E dentro da escola técnica eu conheci um projeto chamado Clube de Eletrônica, que ali era uma sala gerenciada por alunos, onde os alunos criavam projetos para a feira técnica, Então ali eu foi minha felicidade, Ali que eu aprendi a projetar e criar de verdade. E agora na família tinha alguém interessado também por tecnologia, curioso em construir coisas? Assim, eu sempre tive como referência o meu tio, que é engenheiro, Então eu não sabia, quando eu era mais jovem, eu não sabia muito bem o que ele fazia, Eu fui descobrir quando eu entrei na escola técnica. Um engenheiro elétrico com especialização em segurança no trabalho, Trabalhou na Petrobras por muitos anos. Então, eu sempre tive em mente essa figura para poder seguir a carreira de criação, de engenharia. O que você lembra, assim, na tua época de criança, algum brinquedo que você tenha desconstruído e que tenha transformado, por exemplo, em uma outra coisa? Tem algum momento que você lembra, assim, que tenha te chamado a atenção enquanto criança, nesse processo de descoberta aí dessa vocação? Tem sim. Que é bem curioso. Eu ganhei um caminhão de Natal do meu pai, da minha mãe, um caminhão de controle remoto com fio. E, enfim, brinquei muito com aquele caminhão. E anos depois, eu já tinha em mente que eu queria desmontar ele para fazer alguma coisa. Eu tinha medo, meus pais descobriram que eu tinha desmontado ele. Deve ter custado caro, né? Foi, E assim, aí nós fomos a uma festa de casamento. E nessa festa de casamento tinha uma lâmpadazinha, assim, um arranjo de festa que você ligava e desligava. Eu achei aquilo um máximo. Falei, caraca. Aí, a primeira coisa que eu peguei um pra mim. Aí levei pra casa, assim, tirei a lâmpada, desmontei o carrinho inteiro e ficava botando o motor pra ligar e desligar. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Desmontei o caminhão todinho pra tirar o motor, pra ficar ligando e vendo ele ligar e desligar, ligar e desligar. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, Foi isso. Interessante. A gente tem aqui uns vídeos aqui. Vamos assistir pra gente comentar depois.
Então, eu queria que você comentasse sobre esses equipamentos. Um ali acho que é um slide, né? Isso. E eu vi isso aqui também, né, que você trouxe. Estojo. O estojo para cartões. Isso. Que eu acho isso extremamente fantástico e bastante útil, né? Porque isso é uma coisa que perde e que é tão importante, né, no processo de captação de audiovisual. E achei isso fantástico, essa ideia. E, na verdade, foi exatamente o processo ali de ter entrado no audiovisual, de estar fazendo as coisas que foi te despertando o interesse de encontrar soluções para os problemas que você tinha. Sim. É isso que foi aí que deu, foi aí que resultou nesses equipamentos. Exato. Agora, o maior problema, porque são equipamentos que já existem, o maior problema seria o quê? O custo do equipamento, é isso? Que fez com que você quisesse desenvolver a tua versão desses equipamentos? O maior problema é sempre o custo, né, pra gente. É o custo, não só o custo de comprar o equipamento, mas o custo com a manutenção dele também. E também tem a questão de que, assim, certos equipamentos no corpo negro funcionam de forma diferente. Como assim? Por exemplo, a gente passou nas imagens agora um rig, né? Tem minha irmã segurando ele e tal. Aqui no Rio de Janeiro... Rig é esse equipamento Isso, aqui? Vamos mostrar para... Esse equipamento aqui, ó. Esse aqui é um rig. Né, que ajuda... Qual é a função dele? A função dele é ajudar a estabilizar câmeras que não têm ergonomia para filmar. Tipo Ou seja, DSLR. que não tem muita estabilidade, é Exatamente. Isso? Então a gente... Isso aqui é um protótipo, né, feito em impressão 3D e com PVC. E ele serve para isso, para estabilizar e também para focar. Ele tem um follow focus eletrônico. Aqui. Como é que ele usa? Bota no teu corpo assim, Assim, para a gente entender como deixa funciona. eu ligá-lo. E essas baterias aí? Então, isso aqui é uma bateria de carregador de celular mesmo, aquelas que a gente compra no trem, no ônibus. Né? Ele funciona dessa forma, para ser tudo bem barato mesmo. Então você coloca a sua câmera aqui em cima, você põe essa correiazinha dentada na lente e você controla o foco externamente. Você tem aqui um dimmerzinho. Tá, que você consegue controlar. Isso. E ele é toda feita em impressora 3D e PVC. Né? E ajuda bastante na estabilidade. Né? Então, assim, aqui no Rio de Janeiro a gente já tivemos casos de policial que confundiu furadeira com arma, escapamento com arma e macaco hidráulico, né, de carro com arma. Então, talvez se eu tivesse com um rig todo preto, fosco, poderia ser confundido com uma arma também. Então, como eu faço esses equipamentos justamente para pessoas negras usarem, né, que são de baixo custo, imagina um rapaz, um jovem de favela, fazendo um curta numa viela dessas da vida e encontra com um policial. Né? Então, por padrão, tudo no audiovisual é preto, fosco. Né? Pode ser confundido com uma arma e o rapaz tomar um tiro. Então, para além dos equipamentos serem baratos, eles têm que funcionar com corpo negro, né? Que funciona diferente dependendo dos espaços. Então, todos os equipamentos são sempre super coloridos. Né? Tem uma linha também que eu faço, que essa já comecei já vendo, que ele é todo coberto por tecido africano, né? Que é impossível você confundir aquilo com uma arma, só se você tiver muita vontade de atirar em alguém. Né? Então, a linha tem essa pegada também, tem essa visão. Olha, muito interessante e, ao mesmo tempo, é bastante doloroso a gente pensar que tem que ter essa preocupação de fazer um equipamento que vai estar sendo manuseado por uma pessoa negra para que essa pessoa não possa, de repente, perder a vida simplesmente porque está com um equipamento de filmagem, né? Sim. E acho que só uma pessoa negra que passa por essa situação seria capaz de pensar sobre isso. E eu fico até emocionado de saber que o teu equipamento, né, além dele trazer, dele possibilitar acesso, né, pelo fato dele ser mais barato, dele poder possibilitar acesso, né, a pessoas que são excluídas e que têm muito pouca grana e que têm que se reinventar e tem que ter muita criatividade para poder fazer as coisas, né? Ele traz também toda
essa consciência política, né, do que é ser um equipamento usado por um corpo negro, por um jovem negro que pode estar ali retratando a sua história, contando a sua história de uma maneira tão digna e pode ser alvejado por uma bala simplesmente por estar com um equipamento desse. Enfim, mas um equipamento desse, a nível de custo, você acha que você consegue baratear em quanto? Comparando com o equipamento que você compra aí na loja que tem a mesma função. Um rig, no mercado, entre aspas, paralelo, assim, nesse site que a gente compra, que não tem nota fiscal nem nada, que são muito mais baratos, a gente consegue comprar um rig, só o rig, por R$700, R$750, R$800. O Follow Focus, você já compra ele separado na faixa de R$2.500. Então você, na faixa de R$3.000, eu consigo baratear isso aqui basicamente em 70% do preço. Entendeu? Nossa, faz muita diferença. Faz muita diferença. E tem a questão da manutenção. Você está com um equipamento desse, se ele cai no chão, racha um cano desses, você vai na esquina e compra outro e bota no lugar. Então tem várias vantagens, né? E também é PVC, né? É um equipamento subestimado, né? Porque é um equipamento que pode pegar chuva, né? Não enferruja, tem alta durabilidade, enfim, várias questões. E imagino também que deva ser mais leve, né? É bem mais leve. Isso faz toda a diferença se você vai ficar ali horas e horas com uma câmera na mão. E outra coisa também que me chama a atenção, esse equipamento, ele é um equipamento também próprio para DSLR, né? Isso. Que é uma câmera fotográfica e que é muito usada para gravar vídeos e principalmente por pessoas que não têm muita grana, que não têm condição de ter uma câmera melhor, porque a DSLR é uma câmera mais acessível e que tem um resultado muito bom, né, de imagem, muito bom. Sim, exatamente. Esse aqui foi pensado justamente para DSLR mesmo. Todos os equipamentos, na verdade, são pensados para DSLR que eu queria. Ou seja, você está produzindo um equipamento pensando um equipamento para dar possibilidade a pessoas que são excluídas desse processo historicamente e que agora, com o barateamento dessa tecnologia, estão conseguindo se inserir e você vem para poder diminuir aí essa distância e essa dificuldade com esse trabalho. Sim, exatamente. Não é isso? Esse que é o objetivo maior, né? Exato. Então, assim, com essa consciência e com esse exemplo bem bacana e que comove a gente, eu vou para o intervalo, mas já já a gente volta. Fique aí. Hoje eu estou conversando com o inventor, cineasta e estudante de engenharia da computação, Hugo Lima. Hugo, como é que foi o processo, né, dentro de casa, assim? Como a família recebeu esse menino que desmanchava os brinquedos para poder ver como era feito, que transformava o brinquedo em outra coisa? Como é que foi, nesse primeiro momento, a relação com a família aí? Então, é bem complicado, né? Porque eu só queria brinquedos de pilha, e eram brinquedos caros na época, né? Então, foi difícil para os meus pais aceitarem esse tipo de coisa, né? Os outros parentes falavam que eu era destruidor, que gostava de quebrar as coisas, né? Que não tinha cuidado, mas não, na verdade era tudo planejado, tudo calculado. Eu vou pedir esse brinquedo para poder desmontar e tal. Até o momento que eu parei de ganhar brinquedo de pilha, né? Você já pediu o brinquedo já com essa intenção de desmontar para poder fazer outra coisa, para poder ver como funcionava. Exatamente, já pedi o brinquedo já na intenção de desmontar para saber o que tinha dentro. Né? E a partir do momento que eu parei de ganhar brinquedo de pilha, eu comecei a desmontar os brinquedos da minha irmã. Então eles pararam de te dar o brinquedo porque na cabeça deles você estragava os brinquedos. Exatamente. Aí pararam de te dar o brinquedo e você começou a atacar o das suas irmãs. Exatamente. Ok, desmanchava as bonecas. A minha irmã tinha máquina de costura elétrica, né, que apertava assim de brinquedo, aí tinha uns bonequinhos dela que falavam. Aí eu ia lá, tirava um componentezinho aqui, outro ali, um motorzinho aqui, uma luz dali, para fazer outras coisas. Rapaz, e aí, tua irmã... Ela não gostava muito, né?
Acho que ninguém gostava muito, mas fui por uma boa causa. E aí, e quando foi o momento que teus pais entenderam que você não era um destruidor de brinquedos, mas sim alguém que estava ali estudando e querendo entender como é que funcionava essa engenharia? Acho que foi quando eu entrei para a escola técnica, com 16 anos, né? Que aí foi, como eu disse, eu conhecia o clube de eletrônica e, assim, não costumava ganhar mesada e tal, porque era complicado as coisas, mas todo o dinheirinho que eu ganhava, eu tinha um Rio Card, ia para Cascadura, gastava tudo em componente eletrônico. Para comprar, para poder fazer projeto e tal. Vivia trancado dentro do clube, que era a salinha lá nossa, e dentro da biblioteca estudando, lendo sobre eletrônica, programação e tal. Foi ali que o pessoal enxergou que não, realmente dá para fazer alguma coisa com isso, né? Foi bem bacana. Aí começaram a respeitar. E hoje como é que é? Hoje é mais tranquilo, né? Hoje já eu tenho um laboratório onde eu faço as criações, né? Então as pessoas já respeitam, já veem isso como profissão, já tem né? Não vou dizer com uma certa distância, mas um respeito, né? Não, rapaz, o rapaz está criando, deixa ele que ele está fazendo alguma coisa. Aí, que isso pode dar muito certo. Exato. Agora, vamos ver mais um vídeo. Que era o projeto Hércules? O Hércules ele foi o projeto de uma matéria chamada, se eu não me engano, era Princípio de Engenharia. Princípio de Engenharia, acho que foi. Princípio de Engenharia ou Projeto Zoom, não me recordo muito bem. E foi um projeto que eu fiz em conjunto com os outros colegas de faculdade. Eu fui sorteado para ser um dos, como é que eu vou dizer assim, dos coordenadores de grupo, né, pela professora nossa. E eu tinha que escolher um grupo. Eu escolhi o grupo e escolhi fazer esse projeto, né, que na verdade que é exatamente esse projeto? É um braço mecânico que ele tem um controle que a gente chama de controle dinâmico. Que ele tem o braço e tem a réplica do braço, né? Então em cada articulação da réplica você tem um sensor de movimento. Então quando você movimenta a réplica, o braço replica o movimento também. Então a gente fez ele para demonstrar, não só para demonstrar esse conceito, mas também com a intenção de continuar o projeto e tentar fazer alguma coisa maior. Né? Isso significa que se você mexesse o braço, esse equipamento pode emitir o mesmo movimento? Exatamente. Você mexe a miniaturazinha e ele replica o movimento. O braço maior faz o mesmo movimento. Então é uma coisa bem intuitiva e fácil de você manipular. Né? E assim, eu trabalhei... E qual seria a finalidade disso na vida real, prática? Assim, na vida prática? Assim, eu trabalhei 2 anos numa empresa que eu trabalhava embarcado, eu trabalhava com a ROV, que é um robozinho submarino, né? E lá eles utilizam esse mesmo sistema de controle do braço. Então quando você está em situações meio adversas, então está submerso, você precisa pegar alguma coisa que caiu,
você controlar o braço com esse sistema é muito mais simples, é intuitivo. Você mexe o braço mexe, pega o que você precisa, entendeu? Então serve para a indústria, então serve uma série de outras aplicações, né? Bacana. Como é que funciona essa coisa de patentes? Você já tem algum equipamento que você pretende patentear? Como é que funciona isso? Como é que você está lidando com isso, assim? A patente é um processo muito complicado, né? Porque você precisa pagar antes uma pesquisa, acho que dura em torno de 2 anos a pesquisa, e depois, porque essa pesquisa ela vai varrer o território nacional inteiro para saber se realmente é uma criação autoral, se você não copiou nada. E depois desses 2 anos você tem que pagar um outro valor para patentear. Então é um processo bem caro, né? E custoso, né? Porque enquanto o processo da pesquisa está rolando, você não pode comercializar aquele produto. Então é bem complicado, né? Então eu não tenho nada patenteado por isso, porque é caro. E você pretende, no futuro, depois de formar, trabalhar exatamente com o quê? Eu pretendo trabalhar com cinema. Com cinema. Com cinema, mas de uma forma bem abrangente, né? No fazer cinematográfico de todas as formas possíveis, tanto dirigindo, quanto fotografando, quanto criando os equipamentos para suprir as minhas necessidades e as necessidades de quem está em volta. Então, pegar todo esse espectro do cinema, de criação, desde a raiz mesmo, fazendo o cinema mesmo, fazendo os equipamentos e a imagem, tudo. Muito interessante. Então, você quer aliar duas paixões, então. Exatamente. Que é o cinema com a tecnologia. Exato. Ou seja, quer ser dono de tudo. Por aí. O interessante é que você pode estar aí construindo um caminho de muitas possibilidades, né? Não só para você, mas para muita gente da sua geração, muita gente do mesmo universo, né? Do mesmo universo, pessoas pobres, periféricas, negras, enfim, e que pode ter acesso a ter o domínio dessa tecnologia, né? Porque o fazer cinema, fazer audiovisual é extremamente empoderador, né? Sim. E quando você tem um audiovisual, que é o nosso caso, que ele exclui determinados setores da sociedade, isso é muito sério, né? Então, Sim. quando você cria possibilidades para poder reverter isso, é bastante interessante. E é dentro dessa lógica que você trabalha, refletindo sobre essa exclusão mesmo de espaço de poder e dos efeitos que isso traz, por exemplo, uma pessoa negra, pobre, periférica, quando não se vê representada, ou quando se vê representada de uma forma bastante estigmatizada. É dentro dessa linha que você compõe o seu projeto e a tua ideia de enquanto profissional? Sim, eu enxergo que o audiovisual, a tela, ela tem muito poder, né? Poder de convencimento e difusão de ideias. Né? Não é à toa que o cinema, o audiovisual, foi usado no esforço de guerra não só soviético, como também alemão. Então você vê que realmente o cinema... Foi extremamente importante, por exemplo, para a consolidação do nazismo. Exatamente. Né? E assim, o cinema, o audiovisual, eles são armas de guerra também. Né? Então a gente possibilitar acesso de produção a pessoas que estão em posição desfavorável é muito importante, né? Até para a gente se construir, se entender como ser humano e construir uma imagem positiva nossa, né? Então a gente descentralizar o poder de produção audiovisual é muito importante para as pessoas pretas, principalmente. Bacana. E o cinema, assim? De onde surge essa paixão, assim? Como foi seu primeiro contato com O cinema? isso? O cinema, propriamente dito, foi com o filme Se Anda, né? Que é um filme que deu um nome ao nosso coletivo. Se Anda, em Zulu, quer dizer Estamos Crescendo. Foi um filme que ganhou 2 prêmios no Festival 72 Horas, né? Que foi um filme dirigido por mim, foi roteirizado por mim, pela minha irmã, Nathalie de Deus, e pela Lumena Aleluia. Então, esse foi o nosso primeiro contato com o cinema mesmo. E aí,
você viu que é isso que você quer fazer para sempre. Exatamente. Hugo, me dá sua mão aqui. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Por você colocar aí o teu talento em favor de uma causa, né? Você poderia estar usando todo esse teu conhecimento, esse teu dom, simplesmente para fazer dinheiro, mas você está preocupado com algo que te diz respeito, que nos diz respeito e que é fundamental que seja feito. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Então, eu conversei com o inventor, cineasta e estudante de engenharia da computação, Hugo Lima. E para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa, acesse www.alerj.rj.gov.br ou cultne.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultne é a resistência da representatividade.